de sempre, mas antes, para você que é a primeira vez que está vendo esse vídeo do canal, meu nome é Viviane Oliveira, eu sou a criadora do canal Viajante Missionária, que trabalho, que falo sobre missões, viagens missionárias e tudo relacionado à vida missionária e o propósito que Deus tem para a sua vida, independente se você é um missionário integral ou se você serve a Deus aonde você mora, no seu país, na sua cidade. Então, os assuntos que a gente tem falado aqui vai te ajudar tanto no seu crescimento pessoal como servo de Deus, aí onde você está, e te preparar para voar para os lugares que Deus te enviar. Amém? Olha só, antes de eu começar a falar o que eu vim trazer para vocês, eu queria só dar os lembretes de sempre. Se você gosta dos assuntos que eu acabei de mencionar, então não deixe de assinar esse canal. A gente tem várias playlists, que aí tem vários assuntos que podem te interessar. Dá uma passadinha aí. E você vai receber esse conteúdo. E a gente também tem conteúdos em inglês, tá? Esse conteúdo é feito para o público que fala inglês, mas ele vem com legenda em português e é uma mescla. Geralmente eu apareço no vídeo sempre falando um pouquinho de português com alguma pessoa, algum missionário de outro país. Tá? A gente já fez com a médica, eu vou deixar aí no card para vocês, assim que o vídeo for para edição e for postado, eu vou deixar sobre o testemunho dessa médica que eu encontrei aqui na Jocum da Austrália, que Deus a conduziu a fazer medicina para servir no campo missionário. É bem interessante a história dela. E tem mais vídeos vindo por aí. Assim, demora um pouquinho mais por conta da edição e legendagem, mas tem mais coisa vindo por aí, então fique ligado. Você que gosta e você que não fala inglês, mas quer praticar o seu inglês, vai lá, pratica com a legenda e é bem legal. Bom, então não deixa de assinar, e quando você assinar o canal, aciona o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos que eu estou postando. Lembrando que agora as lives estou fazendo de segunda a sexta, às 9 da manhã aí no Brasil, às 10 da noite aqui na Austrália. E aí eu estou fazendo essas lives semanalmente. E aos sábados eu estou postando o vídeo do canal, o vídeo da semana. Então fica ligado aí na notificação que você vai receber, tá joia? Lembro também que a sua curtida é muito importante para o nosso canal, porque através dela, o YouTube direciona esse vídeo para as pessoas que têm interesse no assunto. Então, deixa a sua curtida, é super importante. Aproveita você que está aí, né? Já clica aí, já deixa a sua curtida, que é super importante. E outra coisa, o seu comentário, né, é importante também. Então, você que está assistindo aí agora, pode deixar seu comentário, se quiser falar de onde você está assistindo, fique à vontade. E se tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira saber, deixa aí, porque pode virar vídeo no canal. Então, isso é bem legal, essa comunicação nossa, e a gente vai se conversando e vai virando vídeo, coisas que vão te ajudar, que eu espero que te ajude, que eu tenho pedido a Deus para que venha alcançar vocês aí através desse pouco de experiência que Deus tem me dado. Amém? Hoje a gente vai falar sobre, então, como virar missionário. Como eu faço para ser missionário? Geralmente você já tem o chamado, né? Possivelmente você já tem o chamado e você quer saber. E só para você entender uma coisa que talvez eu já tenha mencionado, mas eu comecei o trabalho viajante missionária porque eu tinha o chamado missionário, mas aí todas as vezes eu queria saber mais o que eu vou fazer como missionária, o que acontece, eu vou viajar? Eu já viajava antes, então assim, para mim já não era novidade viajar, eu queria saber o que eu tenho que fazer como missionária. Eu sabia que eu teria que ajudar pessoas, mas como exatamente eu não sabia. E aí foi através disso que eu comecei a buscar, principalmente no YouTube e no Google, comecei a fazer pesquisa sobre assuntos, sobre pessoas falando das experiências de missões, e eu vi que tinha muito pouca coisa. E eu falei, nossa, mas não tem quase nada. E nisso, esse problema virou uma solução, porque aí Deus começou a me instigar a fazer esse material para que você aprenda o que, na realidade, eu queria aprender quando eu recebi o chamado de ser missionária. Então, espero que te ajude muito. Vamos lá. Antes de eu falar, na realidade, hoje não vai ser uma pregação específica, mas tem algumas coisas da Bíblia que Deus me toca para falar. Eu estou aqui com a Bíblia, uma Bíblia bem bonita, deixa eu mostrar para vocês. Linda, né? Então, vamos lá. Eu estou aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, que eu vou ler a história do primeiro missionário. Vamos dizer assim, o primeiro missionário.
Abraão, tá? Então vamos lá. Então aqui na minha Bíblia tem o título Deus chama Abraão e lhe faz promessas. E fala assim: o Senhor disse a Abrão, né? No caso era Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa passagem, por que eu separei isso? Porque eu falei, Deus, quem é um exemplo que eu posso dar como um missionário? E veio automaticamente, já veio na minha mente o Abraão. Porque Abraão foi que Deus deu o chamado missionário para ele. Só que do mesmo jeito que eu creio, não posso falar 100%, porque nada é 100%, sempre tem a sua regra, mas no geral Deus, ele vem com esse convite: sai da sua terra e vai para onde eu te mandar. Sai da sua parentela. Então, geralmente é isso que o missionário vai enfrentar. E como que eu sei que Deus está me chamando para essa obra? Lógico que, assim, não é difícil saber quando Deus vai tá te chamando para a obra missionária, por quê? Porque Deus, quando tem uma promessa, ele se encarrega de te entregar essa promessa. Então, você vai receber uma palavra, alguém vai te falar, aquilo, às vezes, você vai ter o gosto por aquilo. Você vai ter o desejo de realizar algo, por exemplo, tem gente que tem desejo de fazer serviço social, um exemplo. Então, aquilo vai arder no seu coração, que você quer fazer, quer atuar ajudando pessoas em determinada área, ou atuar viajando o mundo e levando a palavra. Então, há vários chamados. Na Bíblia fala de todos os chamados que existem e Deus vai te instigar e vai crescer esse desejo no seu coração. Crescendo, Deus vai falar contigo e vai te chamar para a obra. Mas como eu faço para saber que lugar que Deus vai me mandar? Tem várias maneiras. Tem gente que, a partir do momento que descobre que tem o chamado missionário, tem gente que já tem um país específico, já tem uma região, já tem um lugar que está no coração. Tem gente que já sabe para onde quer ir. Então, no geral, o que acontece? Quando você tem esse desejo de ir para tal lugar, geralmente é o próprio Deus que coloca esse desejo no seu coração. Então, provavelmente, você vai para esse lugar. Mas isso não quer dizer que é uma regra que você vai sair o primeiro lugar que você vá. Pode ser que Deus te use e te mande para outros lugares para te preparar antes de tudo. Porque a partir do momento que você recebe o chamado missionário, você vai passar por um tempo de preparação, né? Como eu já falei, eu sempre comento isso. Essa preparação tem a ver com a palavra de Deus, a sua caminhada, a sua caminhada cristã, as provas diárias que você vai passar, os testes que Deus vai passar, vai te entregar. E é tudo feito para te moldar, para que você alcance, para que você seja moldado da maneira que Deus precisa para te usar com determinadas pessoas. Eu creio e vi isso muito na minha vida, que Deus nos manda para determinadas pessoas ou grupos. Às vezes a gente quer ir para um lugar, Deus, ele pode ser que ele não te leve para aquele lugar, ou ele te leve em um outro momento, porque tem um determinado tempo e uma determinada pessoa ou pessoas que ele quer que você alcança. E interessante que, assim, tem a pessoa para você, porque às vezes, não que qualquer um ou qualquer cristão pode ir lá e pregar o evangelho para aquela pessoa, e vai acontecer isso. Mas tem pessoas que elas vão ser tocadas pela palavra que Deus te der, pela experiência de vida que você tem, por você sendo usado por Deus. Então, por isso que às vezes Deus, ele maneja as coisas, ele cria toda uma situação para te levar para as pessoas que vão receber a palavra dele através de você. Então, isso é legal, fica bem marcado, espero que isso fique bem marcado no seu coração. Então, tá, feito isso, que você descobriu que tem um chamado missionário, que Deus vai te chamar, vai te enviar, o que você vai fazer? Vai se preparar. Então, no tempo da espera, o tempo da espera em tudo com Deus é o tempo mais difícil que tem. Porque Deus, ele fala as promessas que ele tem para a nossa vida.
vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, porque a Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, aos seus filhos. Então, Deus, que se a gente tem um relacionamento com Deus, tudo que ele vai fazer na nossa vida, ele revela, não detalhadamente e não assim com os mínimos detalhes, mas ele revela o que vai ser feito. E você sabendo que tem essa promessa de Deus, ao receber, vai entrar aquele tempo de espera. E esse é o mais difícil. Mas a gente tem que ser. Vamos tentar ser mais sábios, que eu sei que é super difícil isso. Para quem está esperando, é terrível. Eu sei porque eu também já passei e passo por isso em algumas situações. Mas olha só, vamos nos preparar para aquilo que Deus falou que vai entregar. Então, no caso das missões, o que eu fiz quando Deus me falou que eu tinha se chamado missionário? Eu comecei a buscar informações, como eu falei, e aí, no caso, eu tinha dificuldade de encontrar. Aí, Deus mandou uma pessoa, eu me lembro até hoje, no trabalho que eu tinha, mandou uma pessoa para falar da organização missionária que tinha, que no caso, que é onde eu estou agora, que é a Jocum, que eu nem sabia que existia, e comentou, essa menina comentou, eu gostaria tanto de ir para lá fazer curso, tal, 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 era uma menina cristã. Aí eu falei, que legal, nem sabia que existia e tal. Eu olhei, pesquisei, né? Sempre olhava as organizações que tinha e tudo mais, e aquilo ficou no meu coração. Quando deu o tempo certo, Deus preparou que eu fizesse o primeiro curso que eu fiz aí no Brasil, que foi um curso de missões transculturais. Esse curso foi bem bacana, que era um curso de final de semana, era um curso de semestral, que aí tinha também a parte teórica, depois a parte prática, e a parte prática a gente fez numa tribo aí em Goiás, Goiânia, agora me fugiu, e uma tribo que chama Terena. Agora me fugiu o nome, sinceramente me fugiu. Bom, fiz a gente fez na realidade foi um feriado prolongado, a gente foi para essa tribo, e a gente conheceu, fez obras missionárias lá, a gente pregou, fez culto, levou doações para eles, então, assim, foi super enriquecedor para quem foi, para ter uma noção de como seria fazer missões, né? Mas missão não é só isso, missão não está só relacionada ao campo. Tem toda também a missão feita pelas pessoas, como hoje eu faço, que estão vamos dizer, atrás das câmeras, que estão atrás do palco, que estão preparando tudo para que as pessoas sejam alcançadas por aqueles que vão ser enviados. Então, a gente tem que ter bem isso claro no coração, porque às vezes a gente acha, porque aí se você vê uma pessoa, um missionário pedindo apoio, mas você não vê ele no campo missionário, mas ele é missionário, apoie, porque assim, ele é o que está trabalhando para aquele que vai colocar a cara ali no campo missionário fazer o trabalho. É como no cinema, o artista que aparece, ele tá lá na câmera, ele aparece todo lindo e todo mundo conhece ele, sabe que ele faz aquele filme ou o que seja. Mas por trás de tudo aquilo tem toda uma produção que, se não existisse, não acontecia nada. Poderia ser o melhor ator do mundo, ou a melhor atriz do mundo, que não ia acontecer nada. Então, é assim que funciona em missões também. Tá, mas legal. Então, você está no tempo da espera. O que eu vou fazer no tempo da espera? Gente, se você já sabe o país que você tem intenção de ir, mas não tenho certeza se Deus vai mandar. A gente sempre toma passos com Deus. Eu tenho aprendido muito isso, porque às vezes a gente fica assim, Deus, o Senhor vai me mandar para a China ou para o Japão? Enquanto o Senhor não responder, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui sentada, porque eu preciso saber. E a gente fica com essa atitude com Deus. E na realidade, o que Deus espera? Tá, qual que eu quero ir? China ou Japão? Tô dando um exemplo. Aí você fala, tá, eu quero ir para o Japão. O que eu vou fazer? Vou aprender sobre a cultura japonesa. Vou começar a pesquisar sobre missões no Japão. Vou aprender a língua japonesa. Se não for aprender a língua japonesa, a primeira língua que você tem que aprender sempre, principalmente se você não sabe para onde Deus vai te mandar, e você sabe que Deus vai te mandar para as nações, é inglês, gente. Tem que ter inglês. Não que Deus não possa mandar uma pessoa que não tem inglês para outro país. Deus não é limitado, ele não se limita a isso. Mas se você sabe que vai isso acontecer, por que você não vai se preparar? Se a gente se prepara para tudo, se prepara para arrumar um trabalho, se prepara para entrar numa faculdade, se prepara para tudo que a gente tem que fazer, se prepara para casar, se prepara para várias coisas, por que eu não vou me preparar se Deus me falou que eu vou fazer missões transculturais, que eu vou para outro país? Então, no mínimo, eu preciso me esforçar nessa área. Hoje em dia, graças a Deus, tem muitas opções.
Porque hoje, por exemplo, para você estudar um idiomas, eu como professora de inglês, eu sei, você você pode acessar vários sites, tem várias coisas que você vê na internet, aplicativos, assim, se você só não aprende quem não quer. Se você tem dificuldade, você vai procurar uma pessoa que sabe mais, ou um professor, ou então, assim, você é que a sua necessidade, a sua vontade é que faz você aprender alguma coisa, independente se é um idioma ou o que seja. Então, arregaça as mangas e aproveita o tempo da espera. Por quê? Para fazer essas coisas. Para aprender mais de Bíblia, para aprender mais de palavra, para aprender a orar mais, para entender como é que funciona o mundo espiritual, é esse tempo. Porque na hora que você está no trabalho em si missionário, tá, você faz tudo isso. Mas imagina se você tem daqui um mês uma viagem missionária para outro país, você malemar sabe falar inglês. Então imagina o sufoco que você vai passar. Sem contar que, se você estiver preparado, quando você chegar lá e Deus for te usar, ele tem como te usar melhor, porque você tem mais vocabulário, você tem uma fluência para conversar com as pessoas. Agora, se você não tem, acaba sendo limitado o contato. Então, assim, é primordial. E o idioma, a comunicação, é o primordial, porque eu não faço missão, eu não prego o evangelho sem falar ou entregar algo para a pessoa ler. Se a pessoa não tem Bíblia na língua dela, piorou. Então, eu vou ter que precisar de um tradutor. Então, entende como que vira aí todo um processo? Se eu posso facilitar, eu facilito. Como tudo eu faço na minha vida, como você faz tudo na sua vida para facilitar os seus processos que você vai enfrentar, facilite. Tá joia? Legal. Então, esse é o tempo de espera. E aí, como que eu sei que eu já estou pronto, que Deus vai me chamar? A porta vai se abrir. Como a porta vai se abrir? Primeiro, se você vai servir como missionário numa faculdade, vou dar um exemplo. Está se preparando no vestibular para servir numa faculdade. Você vai passar no vestibular e vai ser enviado para essa cidade, para essa tal faculdade. A porta vai se abrir. Então, você vai deixar tudo que você tem na sua vida atual, do momento, para ir para esse lugar. Se você trabalha e Deus vai te enviar para outro país, a porta vai fechar. Você vai ser mandado embora, vai acontecer algum movimento, a porta vai fechar. Então, a partir desse momento, você vai. Se você estiver em momento de mudança de vida, momentos que você está saindo da zona de conforto, é esse momento que a coisa vai acontecer. É aí que Deus vai operar. Mas como que eu sei, como que eu faço? Muitas vezes vai vir o convite, eu já mencionei isso. Deus vai preparar um convite para você fazer alguma coisa e a coisa vai acontecer, assim, Deus vai começar a confirmar, você vai começar a orar e Deus vai começar a confirmar e as coisas vão acontecer. Um detalhe, principalmente para você que é brasileiro, a maioria das pessoas que são chamadas para missionário, com raríssimas exceções, são pessoas que têm condições para bancar sua obra missionária, para bancar a obra missionária de Deus. A maioria não tem. A maioria vai ser bancado pela sua igreja ou por patrocinadores, amigos, familiares, que seja. A pessoa, no geral, não tem dinheiro, não tem a condição para fazer aquela obra. Eu não tinha condição para fazer a obra que eu estou fazendo aqui na Austrália agora. Eu já contei alguns testemunhos aí, como que Deus fez para me trazer para cá, mas no momento que Deus me chamou, não dava. Então, olha só, mas assim, para Deus não tem barreira, não tem impedimento. Aí, quando você receber isso daí, o que acontece? Deus vai começar a providenciar as pessoas para te ajudar, vai começar a providenciar as coisas para deixar tudo em ordem no lugar para você ir. Então, tenha essa confiança, porque eu conheço pessoas que falam assim: nossa, eu tenho chamado missionário, mas olha a minha situação, eu estou desempregado, eu tenho isso, aquilo, aquilo outro. Deus não está limitado à sua situação. Se Deus te chamou e se for o tempo de você ir, você vai, ainda que você não tenha R$ 1 no bolso. Então é assim que funciona. Olha só. Então, tá. Feito é o tempo, se for o tempo de você ir, Deus então vai fechar a porta, vai abrir porta, vai fazer movimentações. Então fica ligado. E se você sempre que você tem alguma dúvida no coração, é básico. Vou entrar em oração e vou pedir a Deus, vou orar, vou pedir sinais. Deus fala com a gente, ele continua falando, sempre continuou. E se você tiver com dificuldade de ouvir, você vai pedir apoio de oração para que você venha ouvir. E veja bem, se você receber uma palavra de uma outra pessoa, um outro cristão, não desmerecendo, você vai pedir confirmação de Deus. Porque o mesmo Deus que fala com seu irmão, ele fala com você.
E a Bíblia sempre fala, eu sempre bato nessa tecla, que Deus é um Deus que ele fala, confirma, aí depois ele faz. Então, isso está em Juízes, não lembro o capítulo, mas está em Juízes. Então, olha só. Feito isso, tá, estou preparado. Dentro das suas possibilidades, você vai fazer tudo para se preparar. Tudo, dentro das suas possibilidades. Ah, eu não tenho dinheiro para tal coisa. É esse dinheiro que você não tem, está fora da sua possibilidade, e é aí que Deus vai entrar. Como você vai se bancar na obra missionária? Que é uma das coisas chaves, principalmente, por exemplo, se você vai para outro país. Porque se você vai fazer, vamos entrar aqui, você vai fazer uma viagem para qualquer país que seja. No mínimo, você vai precisar de dólares, porque você vai precisar pagar passagem, e geralmente você vai precisar pagar documentação, e isso geralmente é em dólar. Pode ser que o país, a moeda do país não seja em dólar, mas de fato a passagem você vai pagar em dólar e muita coisa, seguro viagem é em dólar. Agora imagina, principalmente agora que estourou essa pandemia, que o dólar está nas alturas. Olha o sofrimento para você que é brasileiro, que o real está super desvalorizado. Como que eu vou fazer? Você vai orar, porque Deus vai abrir, vai achar uma solução. Porque se Deus quer te mandar para o lugar que Ele quer te mandar, se é a vontade dele, não vai ter nada que vai impedir. Não vai ter circunstância econômica, não vai ter circunstância familiar, não vai ter nada que vai impedir de Deus fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. Então, na hora que você for entrar em ação para a missão, é aí que vai entrar toda a sua confiança em Deus, porque a gente sempre fala que confia em Deus, mas na hora que eu tenho que confiar, que a gente vai ver que a gente realmente vacila muito, porque eu falo isso por mim, porque você começa a ficar temeroso, porque como aí? Como eu vou assim? Como eu vou fazer isso, sem aquilo? Como assim, Deus? Você começa a vacilar, mas assim, Deus ele prova a nossa confiança, ele testa a nossa confiança. Ser missionário, basicamente, é a mesma coisa que ser um empregado de qualquer outra empresa. Por quê? A diferença é que você trabalha para Jesus, você trabalha para Deus, e aí o salário vai vir de Deus. Como o salário vai vir de Deus? Deus vai mandar do céu? Não, Deus vai tocar alguém para te ajudar. É o papel da igreja te ajudar, embora muitos da igreja não queiram te ajudar, mas é o papel da igreja, é o nosso papel. A igreja ainda falta muito despertamento nessa área, mas independente de qualquer coisa, Deus sempre vai preparar alguém para ajudar. Ou, se Deus não preparar alguém para ajudar, Deus vai preparar. Você deve ter alguma habilidade que você pode desenvolver durante a sua trajetória, que vai fazer com que Deus prepare recursos para você. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, faço alguns trabalhos online, Quando eu tenho trabalho, que é autônomo, eu consigo ganhar alguma coisa. Quando eu não tenho, eu tenho que confiar plenamente que Deus vai entrar com providência financeira na minha vida. E assim eu vou. Mas eu sempre vou balanceando. Eu não conto 100% com a ajuda do outro, mas o que eu posso fazer está nas minhas mãos, eu faço, mas na realidade eu conto 100% com a ajuda de Deus. Porque se Deus não me abre a porta, se Deus não toca em ninguém para me ajudar, eu não vou para lugar nenhum. E isso acontece com qualquer missionário. Eu conheço vários testemunhos de missionários, principalmente que estão vivendo há anos na obra missionária, com filhos, com família, e não é filho, não é 2, 3 filhos, não, com 4, 5 filhos, vivendo de missão e não passa necessidade alguma, e tudo que precisa, Deus vai lá e supre. Prova, logicamente, que vai passar necessidade uma vez ou outra, vai passar, mas Deus não deixa nenhum missionário mendigar pão. Isso está na Bíblia. Nenhum justo mendiga o pão. Então, olha só. Então, tem essa opção. Ou, né, conforme eu falei, ou você vai desenvolver alguma atividade que vai te ajudar, o sustento vai vir das outras pessoas. O que a gente geralmente faz, que a gente quer o termo em inglês é fundraising, a gente vai levantar fundos com as pessoas que estão envolvidas, que querem participar da obra, do projeto com você. Porque você está no lugar fazendo, mas a igreja pode contribuir com você. Além de contribuir com oração, que é importantíssimo, contribuir com apoio, encorajamento para você. Às vezes você está ali no campo, você está ali, principalmente que nem você às vezes está com a sua família, quem é casado, que nem eu, caso eu sou solteira, eu estou sozinha, então eu preciso de apoio, de encorajamento, né? Tem as pessoas que estão ao meu lado? Tem, mas assim, se você conhece uma pessoa que está em missão,
independente se está solteiro, se está casado ou o que seja, precisa do encorajamento, uma mensagem. Eu acho legal porque, assim, às vezes você recebe, você está precisando de um apoio, aí Deus manda uma pessoa te escrever: olha que legal o seu trabalho, olha, estou em oração, olha que legal. Então, assim, Deus sempre prepara. Isso é muito importante. E aí, o que acontece? Você vai, para você conseguir sobreviver na obra missionária, para conseguir viver na obra missionária, você vai ter que pedir o apoio das pessoas. Infelizmente, não tem outro jeito. E para gente que vive num sistema capitalista, onde se você trabalha, tem toda essa conotação negativa em cima da pessoa que não trabalha, então, e às vezes a pessoa ela está desempregada, às vezes ela tenta de tudo. Por isso que as pessoas às vezes ficam com baixa autoestima, porque ela não trabalha, porque ela não consegue uma oportunidade. E aquilo vai baixando a autoestima da pessoa, eu falo para uma pessoa que está desempregada. Então ela começa a ficar com aquela autoestima baixa e se sentir mal vista pelas pessoas, porque ela não tem trabalho, ela quer trabalhar, mas ela não tem. Então, entende? E esse processo, assim, que é mais difícil para você que vai ser missionário, que está vindo, eu estou falando de você que não nasceu numa família missionária, que os pais foram missionários, que aí você já cresceu com a provisão, porque Deus, ele provê. Assim, tem pessoas, inclusive está para sair um vídeo de uma missionária que ela cresceu no lar missionário, os pais foram missionários a vida inteira, ela virou missionária, então, assim, a vida inteira nunca trabalhou, nunca só estudou, a escola não foi para a faculdade, não tem profissão estabelecida sem ser missionária, mas assim, Deus nunca deixou faltar nada, porque na verdade o missionário ele está trabalhando. Ele não está, porque as pessoas têm a ideia que você saiu do seu país, ai, que legal, olha só, hein? Então, ó, tá lá na Austrália, tá lá, né? Principalmente se for país rico, ai, tá lá na Europa, tá lá nos Estados Unidos. Se for país rico, piorou. Aí as pessoas te julgam como, tá passeando. E então, não é bem estou passeando, isso, você está num lugar que qualquer lugar que você for, independente se o país é rico ou não, você vai ter os momentos de lazer que você vai passear e conhecer o lugar. Isso é fato, porque missionário é gente também, como qualquer um. E qualquer um que se estivesse na situação também não vai ficar trancado dentro de um lugar porque é missionário. Depende, a menos que você esteja numa ilha isolado, porque tem casos que você vai para lugares isolados, que aí é diferente, que é outro tipo de obra. Mas olha só, a gente precisa, o nosso trabalho é feito para Deus e tem um valor eterno. É um trabalho que vai ser eterno, que vai refletir eternamente. E o trabalho que a gente faz aqui na Terra, muito do que a gente faz vai perecer. Se é o para trabalhar para comer, se é o para trabalhar para obter ganhos e lucros e para obter bens materiais, tudo isso daí vai perecer. Porque se eu morrer aqui hoje, eu não levo nem a roupa que eu estou vestindo. Ela vai no caixão, mas eu não vou levá-la comigo. Então, perece tudo. Perece o que eu comi, perece tudo. Só que o trabalho missionário não vai perecer. Por quê? Porque a partir do momento que você chegar no céu, você vai ver todo o resultado do trabalho que você fez. E a igreja, os apoiadores, as pessoas que apoiam, também vão ver todo o resultado que foi feito por um missionário. Por isso que é importantíssimo a igreja valorizar o trabalho missionário, porque é um trabalho eterno que vai fazer grande diferença na salvação da humanidade. Então, você trabalha sim, então você, quando chega para ser missionário, vem todas essas crises de, e agora eu estou sem trabalhar, secularmente falando, e agora, como que eu vou pedir dinheiro para outras pessoas? Você está, na realidade, pedindo o apoio da igreja, que embora eu conheço pessoas que nem da igreja faz parte, mas apoiam, porque sabe que você está fazendo um trabalho que está indo de bem, fazendo bem ao próximo, e tem pessoas que ainda que não sejam cristãs, elas têm o coração para a obra, elas têm o coração para ajudar as outras pessoas, e Deus se agrada disso nessas pessoas que querem ajudar, que incentivam. Então, assim, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Então, nessa fase, que eu acho que nessa área que é o mais difícil confiar, essa área de você ter que confiar, porque a provisão vem de Deus. Porque, na realidade, se você vê, vamos pensar no nosso trabalho, como eu já tinha comentado,
É a mesma coisa que você trabalhar, sabe por quê? Porque você vai lá, faz o seu trabalho das 8 às 5, por exemplo, faz tudo que você tem que fazer, vai embora e você sabe que no quinto dia útil, ou que seja no dia 20, ou que seja o dia, vai cair dinheiro na sua conta. Mas e se acontece uma pandemia? Mas e se a empresa quebra? Mas e se, entendeu? Então, quer dizer, você coloca a fé no algo que aparentemente você está vendo, mas você não sabe se você vai receber. E com Deus você não está vendo, mas você tem que ter a confiança, porque você vai receber de Deus, porque Deus não vai deixar você envergonhado se você está fazendo o que é da vontade dele. Amém? Então, eu espero que isso tenha ficado bem claro, né? E que você realmente não desista e não se você viveu, se você tem a promessa ou está para exercer o chamado, mas não vê suas circunstâncias e nada te ajuda, porque Deus não precisa disso. Aliás, Deus, ele gosta de trabalhar quando assim as coisas parecem que estão assim que não dá para fazer nada, porque aí a glória dele prevalece sobre a nossa vida. Amém? Então é isso que eu queria falar nessa live com vocês. Fico feliz aí de poder ajudar. Se tiver mais perguntas sobre o assunto, deixa aí no comentário. Eu quero saber mais sobre o assunto. Eu tenho essa pergunta sobre o assunto. Deixa aí no comentário que eu vou falar com vocês, que eu vou tentar responder. Se eu não responder através de vídeo, é no comentário que eu respondo. Eu mantenho contato com vocês. E é isso. Então, não deixe de assinar o nosso canal. Muito obrigada por estar acompanhando aí todos esses vídeos dessas lives, os vídeos que estão sendo postados. Espero verdadeiramente que vá fazer a diferença na tua vida. E fico por aqui. Graça e paz a todos em nome do Senhor Jesus. Amém?